UFG, Federal de Goiás. Começa aí. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados nessa simbologia aqui é o quê? Aqui a gente tem uma informação nova, olha só. Até agora nos nossos exercícios não tinha aparecido nenhuma carga. Então aqui a gente tem o íon bário. O íon bário, bário da família 2, portanto ele forma o íon com duas cargas positivas, né, bivalente. Mas por que ficou positivo? Por que um átomo fica positivo? Será que ele ganha próton? Não, né? Próton está no núcleo. Se ele mexer no núcleo, aí a gente já tem um fenômeno de radioatividade. Então os íons não são derivados de fenômenos de radioatividade. O íon é formado pelo ganho ou pela perda de elétrons. Então o elétron, lembre-se, o elétron é negativo. Então se o elétron é negativo e ele está aqui positivo, o íon bário é positivo, significa o quê? Que ele tem mais cargas positivas. Para ele ter mais cargas positivas, já que os prótons ele não vai perder nem ganhar para se tornar um íon, significa o quê? Que ele perdeu cargas negativas. Então, sempre que eu tiver uma carga positiva aqui, significa o quê? Que esse átomo perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons. Tá? Positivo, carga positiva, significa que o átomo perdeu elétrons. Quantos elétrons? Igual ao número da carga que tiver aqui. Nesse caso, 2. Se tivesse apenas o símbolo de mais, significaria que ele perdeu 1. Se tivesse 3 mais, significa que ele perdeu 3. Tá? Então, a forma da gente achar elétrons vai estar na interpretação dessa carga aqui. Os dois primeiros valores são fáceis, né? Número de prótons. Nessa simbologia, lembrando lá, tá? Um átomo qualquer, o número de cima representa o número de massa e o número de baixo representa o número atômico. Portanto, 56 é o número de prótons. Observem, ó, todos aqui começam com 56. Portanto, a letra D e a letra E estão erradas. Tá? E como é que a gente encontra, então, o número de nêutrons? É só lembrar, nêutron é a diferença entre o número de massa e o número de próton. Vamos fazer a continha aqui. Quanto que dá 138 menos 56? Tá óbvio, né? Vai dar 82. Tá? Essa aqui tá fácil demais. Então, a gente vai ter que ir para a última informação para poder responder essa questão. Mas com essa introdução que eu fiz aqui, acho que está fácil, né? Se ele perdeu elétrons, eu vou ter que tirar essa informação, né, reduzir de algum valor. De qual valor? É só lembrar que originalmente, o número de prótons representa o número de elétrons se eu tenho o átomo no seu estado fundamental. Originalmente, então, quantos elétrons tem um átomo de bário? Originalmente, é o mesmo número de prótons. Originalmente, então, ele teria 56 elétrons. Só que o íon bário, ele perdeu elétrons. Então, quantos elétrons que o íon bário perdeu? Perdeu 2 elétrons. Então, se eu subtrair 2 elétrons aqui, isso vai me resultar em 54 elétrons. 54 elétrons, perdeu 2, significa que o bário ficou com deficiência de elétrons, o que gera essa carga 2 mais no bário. Portanto, o número de elétrons do bário do íon bário é 54. Portanto, aqui, ó, 54, resposta correta, letra B de bola. Certo? Alguma dúvida? Lembrando, mandem e-mail qualquer coisa se vocês tiverem dúvida. No próximo exercício, Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, analise as seguintes afirmativas. Isótopos, olha o P aqui, ó, próton, né? São átomos de um mesmo elemento que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa. Então, massa diferente. Verdadeiro, né? Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que diferem no número de massa. Também poderíamos colocar que diferem no número de nêutrons, porque, consequentemente, ele vai diferir também no número de massa. Então, a primeira alternativa é verdadeira. A segunda diz que o número atômico de um elemento
corresponde ao número de prótons no núcleo do átomo. Então, o que é o número atômico? Realmente, número atômico é o número de prótons. E os prótons estão no núcleo. Então, essa aqui também é verdadeira. Já temos a nossa resposta, né? Mas vamos a número 3. O número de massa corresponde à soma do número de prótons, ó, massa como prótons e elétrons. Está certo isso? Não, né? Lembram-se que eu falei para vocês memorizarem isso aqui, ó. Número de massa é prótons mais nêutrons e não prótons mais elétrons, tá? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra E de esperança. Espero que vocês tenham entendido.